essa é a nossa aula 3 de Excel online. E nessa aula vamos trabalhar as seguintes ferramentas. Formato dos números, a ferramenta filtros, vamos aprender aqui a inserir, excluir linhas e colunas, as formas de seleção, como é que eu faço para selecionar a planilha toda, ou aquela seleção de forma alternada. E vamos aprender aqui uma ferramenta bem básica, mas que pode ser muito útil, né? Que é aquela opção lá de desfazer e refazer. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o meu modelo de planilha, certo? Que a gente trabalhou aqui na aula 2, ok? E aí, o que nós vamos começar? Vamos trabalhar com a parte de formato do número, certo? Muita gente, quando trabalha no Excel, né? Algumas pessoas que ainda não conhecem essa ferramenta, quando trabalha com números, certo? Números, valores, né? Em reais, por exemplo, certo? Elas costumam colocar esses valores da seguinte forma, no próprio teclado, né? Eu coloco R, o cifrão, espaço, pronto. E essa, gente, não é a forma mais correta de se trabalhar com formato de número. Eu não devo colocar esse formato de número de forma manual, ou seja, no meu teclado. Por quê? Porque quando a gente trabalha com cálculos em planilhas, certo? Sempre que a gente utiliza o formato em real, fazendo ele manual pelo teclado, esses cálculos dão erros, certo? Então, não é dessa forma. Quando a gente vai trabalhar com valores, né, em formato moeda, por exemplo, vamos colocar o valor inteiro. Então, por exemplo, eu quero colocar o valor de R$3.000. Ok, deixa eu só tirar aqui essa formatação. Aqui, pronto, R$3.000. Vou digitar o valor normal, vou digitar outros valores, sei lá, 250, 1.590, certo? Então, eu coloco os valores dessa forma, R$12, né? E aí, se eu quiser colocar ele em formato moeda, né, que é aquele daqui no cifrão, 0,00, do jeitinho que está aqui, ó, nessa minha coluna, eu vou fazer a seguinte forma, ó. Eu vou clicar, né, na célula e eu vou procurar o formato moeda, a ferramenta formato moeda que eu tenho aqui na minha planilha. E ela se encontra aqui, ó, nessa ferramenta aqui geral, onde tem o nome geral, né, que é o formato dos números. Quando eu clico aqui nessa setinha do lado, então eu tenho várias opções aqui de números que eu posso trabalhar, ó, porcentagens, fração, científico, hora, contábil, e tenho aqui o formato moeda, que é o que a gente está trabalhando agora. Então, se eu clicar nesse formato, olha o que acontece. Pronto, ele me deu aqui os valores. Claro que, se eu tiver aí uma coluna cheia de valores, eu não vou fazer isso célula por célula, né? Eu vou, como a gente já aprendeu em outras aulas, né? Eu vou selecionar aqui todo o conteúdo e aplico tudo de uma só vez, ok? Se acontecer com você, de repente você colocou lá no formato moeda, e aí, quando ele se transformou, ficou isso aqui, ó. Diversos jogos da velha aqui, em sequência. Muita gente pode pensar que isso aqui, o que foi que aconteceu? Deu erro? O que foi? Não, gente, na verdade não deu erro. Quando acontece isso, essa sequência de cifrão, indica que o valor que está na minha célula, ele é muito grande para o tamanho dela. Então, o que eu faço? Isso aqui, ó. Vou lá na célula e faço o ajuste dela, né? Vou aumentar. Ok? Se eu diminuir, ó. Opa, se eu diminuir, aqui, ó. Se eu aumentar, né? Lembrando que para fazer esse ajuste, né, eu posso fazer de duas formas, como eu já falei, posso dar 2 cliques aqui bem rápido, né, na linha, que divide uma outra, ou eu posso simplesmente clicar, segurar com o botão do mouse e arrastar, e colocar a largura que eu desejar, ok? Pronto. Muita gente também me pergunta, para tirar esses valores aqui em formato moeda que eu coloquei, como é que eu faço? Né? Então, não precisa você apagar tudo e digitar tudo novamente, certo? Você vem novamente aqui no formato moeda e eu escolho a opção número, certo? Então, ele volta aqui ao normal, ou então, geral, né? Que aí fica o valor que eu tinha colocado no início, ok? Bom, a próxima ferramenta aqui que a gente vai ver é a ferramenta de inserir e excluir linhas e colunas. Então, o que acontece? Vamos supor aqui que eu criei essa minha tabela, e aí, sem querer, eu esqueci uma coluna que ficaria entre telefone e função, tá? Entre telefone e função, deveria ter mais uma coluna com o nome e-mail. E aí, e agora? Como é que eu faço? Eu vou precisar apagar tudo isso que eu já coloquei e refazer tudo novamente? Não. Eu consigo inserir, né, tanto colunas como linhas na minha planilha no local que eu quiser, independente de já ter
algum conteúdo ou não. E como é que eu faço isso? Vamos lá. Bom, aqui no Excel Online, ele tem um pequeno detalhe quando eu vou inserir uma coluna, que é essa aqui. Bom, por exemplo, se eu quiser inserir uma coluna bem aqui, ó, sei lá, antes de função, o que eu vou fazer? Eu venho aqui na coluna, né, da função, aqui representada pela letra do alfabeto, né, que é a letra D, clico com o botão direito do mouse e aqui ele me dá a opção de inserir, excluir. Como eu quero inserir colunas, ó, no Excel Online, quando eu faço isso, ele vai aparecer isso aqui. Ó. Você não vai conseguir colocar a coluna. Por quê? Porque simplesmente isso aqui está mesclado. Então, para eu conseguir colocar a coluna, eu vou ter que tirar essa mescla. Eu vou retirar aqui a minha mescla. E agora sim, eu venho aqui em cima, clico com o botão direito do mouse e vou aqui na minha opção de inserir colunas. Agora sim, ele adicionou a minha coluna, tá certo? Da mesma forma, também eu poderia colocar linhas, né? Inserir uma linha, ó. Tá? Quero inserir outra linha aqui. Pronto, inserir linha. Se eu quiser excluir, da mesma forma, tá? Eu venho sempre, gente, aqui no número, tá certo? Ó. O número que representa a linha, e se for a coluna, é a letra do alfabeto, tá? Que vai representar. Eu vou clicar aqui no 5, né? Vou excluir. Tá? Então, o que você vai lembrar? Sempre que quiser inserir uma coluna, certo? Se ela tiver mesclada, né? Como no meu caso aqui, eu vou ter que tirar essa mescla, tá certo? Se não tivesse mesclado, tudo bem. Vou mesclar, então, o título novamente, né? E aí eu poderia acrescentar minha coluna em meio, tá? Pronto. Como já estava com as formatações anteriores, né? Então, a planilha é muito inteligente, então ele já automaticamente já colocou a formatação, tá certo? Outra ferramenta aqui também que é muito importante a gente conhecer é a ferramenta chamada filtros, certo? Por que ela serve? O próprio nome já é bem intuitivo, né? Filtro está relacionado a algo que eu quero filtrar, então eu quero filtrar algum conteúdo na minha planilha. Quando a gente trabalha com filtros, geralmente a gente utiliza quando a planilha é muito grande, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo da planilha pequena, tá certo? Só para a gente ter mais ou menos uma noção. Então, vamos lá. Como é que eu coloco esse filtro aqui na minha planilha? Vamos lá. Vou selecionar todos os subtítulos, certo? E vou procurar aqui a ferramenta filtro. Essa que tem esse desenho aqui do filtro. Então, eu tenho aqui embaixo, ó, filtrar, cliquei, o que que acontece quando eu coloco o filtro? Ó? Aparecem diversas setinhas, né, em cada subtítulo aqui da minha planilha. Então, vamos supor que, se eu quisesse filtrar aqui na minha planilha, somente as pessoas, né, os funcionários que são administradores, né, eu venho aqui na minha função, ó, clico, vou desmarcar essa opção e vou marcar apenas a opção administrador. Vou aplicar. O que acontece? Vai aparecer para mim somente as pessoas que são os administradores daquela empresa, né? No caso aqui da minha planilha. Filtro, gente, é bastante interessante a gente utilizar quando a gente tem uma planilha muito grande, certo? E às vezes a gente quer observar algumas informações com mais detalhes, tá? Então, para a gente não perder muito tempo procurando, a gente aplica essa função de filtros, tá certo? Da mesma forma, se eu quiser ver quem são os contadores da minha empresa, eu vou aplicar. Aqui o meu filtro não tem muito efeito, né? Porque a planilha aqui é pequena, então é mais apenas um exemplo para vocês, tá? Eu poderia escolher o filtro, né? De qualquer subtítulo. Então, sei lá, o salário. Eu quero ver quem são as pessoas que ganham 3 mil reais na minha empresa, por exemplo. Aparece aqui para mim, certo? Ou mesmo se eu quisesse também filtrar. Enfim. Para voltar ao filtro, né, eu seleciono, marco essa opção, né, selecionar tudo e aplico novamente. Ok? Isso aqui são ferramentas que facilitam aí o teu trabalho no dia a dia da planilha, tá certo? Agora a gente vai ver a parte das formas de seleção. Como é que eu faço a seleção toda da minha planilha? Como é que eu faço a seleção de forma alternada? Tá certo? Então, vamos lá. Para eu selecionar toda a minha planilha, né? Eu consigo fazer seleções tanto pelo mouse, como também pelos comandos no meu teclado, né? Que a gente chama de atalhos. Então, vamos lá. Quero selecionar a minha planilha toda. Consigo fazer pelo mouse, né? Eu clico, seguro e arrasto. Ok? Tá? Poderia também fazer essa seleção segurando no meu teclado o botãozinho Shift,
certo? E aí, se eu utilizar o meu botão Shift, eu vou conseguir fazer seleções de forma... Okay. Vou clicar aqui no início. Eu consigo selecionar os conteúdos, tá? Os conteúdos aqui da minha planilha que eu quiser. Isso eu estou segurando o Shift, certo? No meu teclado, ok? Também poderia utilizar o Shift e as setas do meu teclado. Eu não estou usando o mouse, estou usando apenas o meu teclado. Segurando o Shift e usando aquelas setinhas lá do meu teclado, aquele conjunto de 4 setas, né? Que aponta para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Ó, isso aqui é outra forma de selecionar a minha planilha, certo? E se eu quiser fazer a seleção de forma alternada, eu vou segurar o Ctrl no meu teclado. Então, por exemplo, eu quero selecionar a coluna nome e quero selecionar a coluna salário bruto. Ó, fiz 2 seleções. Não selecionei o meio, selecionei só coluna nome e salário bruto. Tudo isso segurando o Ctrl no meu teclado. Ó, vou fazer novamente, quero selecionar apenas endereço. Vou lá, seguro o Ctrl no meu teclado. Ó, segurei e quero selecionar também função. E agora eu quero selecionar coluna nome. Pronto, ok? Esse é o comando, tá? E para a gente finalizar, vamos supor que isso é muito comum para pessoas iniciantes, né? Você criou sua planilha, ok, tá tudo certo. E do nada você cometeu um pequeno vacilo. Apagou todo o conteúdo, né? Sem querer. Sem querer você selecionou tudo e apagou tudo que estava escrito. E agora? Precisa fazer novamente? Não. Né? Tem uma ferramenta chamada desfazer, que é esta daqui da minha setinha, ó. Desfazer. Quando eu clico, ó, ele desfaz aquela minha última ação. Tá? Eu também consigo fazer isso através do meu teclado. Então, se eu der aqui o comando Ctrl Z ao mesmo tempo, ó, vou segurar aqui no meu teclado. Ctrl e a letra Z. Segurei, apertei e soltei. Pronto. Ele voltou aqui o conteúdo da minha planilha. Então, eu sempre costumo falar assim, deu zebra, Ctrl Z, né? O Z, para a gente decorar aí a palavra zebra, né? Enfim, ok? Então, gente, esse é o nosso conteúdo da aula e até a próxima.